Saudações, querida aluna e querido aluno do nosso curso de Fitoterapia Mágica. Estamos aqui para mais uma aulinha, agora uma aulinha curta, só para a gente dar uma aprofundada um pouquinho mais em alguns detalhes que eu acho importante de você saber sobre a fitoterapia, né? E não a fitoterapia mágica ainda, que é o que a gente vai entrando aos poucos naquela pirâmide do professor lá que o professor mandou para você. A gente vai começar pela fitoterapia tradicional. Mas olha só, eu tenho muita preocupação com palavras, com significados, por isso que a minha formação ela é na área de humanas e na área de letras, né? Eu fui fazer linguística também, então são os meus interesses aí, né? Na minha formação acadêmica eu falo. E justamente porque eu fico sempre muito, assim, vamos dizer, preocupado com o sentido das palavras e o sentido dos termos. Porque isso pode trazer a solução para você ou pode trazer o problema. A gente tem que saber o significado do que a gente fala. Por isso que eu tenho falado nos meus cursos que a palavra energia, por exemplo, a gente tem no meio holístico que reconversar isso. Porque energia é uma palavra que está esgarçada já. A gente usa para tudo. As energias, sei lá o que. Mas o que a gente está falando, né, quando fala de energia? Então, assim, é um exemplo só, né? Mas aqui a minha preocupação é quando eu falo fitoterapia e quando eu falo fitoterapia mágica. Porque quando eu falo fitoterapia, você pode entender duas coisas. A fitoterapia dos fitoterápicos, que eu já falei aqui, que é da farmácia, dessa coisa que está meio no meio médico, tal, que é o que a gente vai falar também um pouquinho aqui nessa aula. Mas a gente também vai entender a fitoterapia no sentido do chá da sua avó, do chá que a gente vai fazer aqui. Então é fitoterapia também, né? Sempre lembrando que a ciência está tragando esse termo para uma especificidade médica. Então daqui a pouco a gente já vai ter, certamente, né? Você pode ter certeza, vai ter um médico fitoterapeuta, uma especialidade, né? Eu até vou dizer, confesso que eu não sei se isso já existe, mas eu acho que vai ser uma especialidade, uma cadeira médica. E aí esse termo vai começar a ir mais para a medicina, a gente vai ter que tomar cuidado com ele. Mas não é o momento ainda, tá? Então eu queria falar com vocês agora de fitoterapia. Então não é fitoterapia mágica, é a gente entender nessa aula aqui como que esse saber ele vem, né, pela humanidade, aí ele vai entrando no assunto, né, da ciência e tudo mais, e em que ponto que ele está no Brasil hoje. Então esse é o nosso assunto aqui, né? Como que ele está incluindo, a gente vai ver que ele está no SUS já. Muito bem, então vamos lá. Fitoterapia na Brasil, não, teacher, no Brasil. Vamos corrigir aqui o nosso... Opa! Pronto, fitoterapia no Brasil. Então vamos falar da fitoterapia como que ela está no Brasil. Mas antes da gente falar disso, né? Já falando disso também, a gente tem que começar aqui esclarecendo a fitoterapia nessa aula. A fitoterapia nessa aula eu vou estar usando esse termo mais de uma forma mais geral, ou seja, o uso das plantas, não importa se é na medida da cápsula, ou se é seca, ou se é in natura, ou se é, enfim, quem está fazendo, não importa. Fitoterapia enquanto uso das plantas para cura, tá? Então, essa fitoterapia enquanto o uso das plantas para a cura, a gente tem que ter noção, é importante você ter essa noção, que a datação arqueológica desse uso tem 60 mil anos, ok? 60 mil anos é bastante tempo e a gente tem que ter essa noção, né? Que é um tempo além do registro da escrita. Olha só, é importante você saber isso também, que assim, cientificamente a gente tem essa ideia errônea, né? Isso é errôneo, que a história da humanidade existe só a partir do registro escrito, né? E que antes não tem história. Então, assim, a gente tem ideia, se você for, né, você que já teve uma formação aí na escola, de que a história humana, né, a gente vai contar as guerras, esse tipo de coisa, os trânsitos humanos a partir dos registros escritos, geralmente os registros ocidentais. Então, a gente aprende que a história tem aí, sei lá, 3, 4 mil anos, vamos dizer por aí. Quando a gente fala 10 mil anos, já é um tempo muito esquisito,
para o ocidental porque ele não sabe nada, aparentemente, do que aconteceu. E 60 mil anos, então piorou, né? 60 mil, o que aconteceu há 60 mil anos atrás, no Brasil, por exemplo? A ideia que a gente tem é que não aconteceu nada. Só que aqui tinha gente e a gente tinha registro da oralidade. Vocês sabem que na África você tem a oralidade muito mais forte que aqui, você tem a história oral. Então, se você chegar numa aldeia, eles sabem te dizer o que aconteceu há 15 mil anos atrás, por exemplo. Tem histórias de 20 mil anos atrás. E para o ocidental, isso não, né? Principalmente quem vem dessa formação filosófica aí, né, de Hegel, essa coisa, não existe história se ela não for escrita, né? E isso é uma bobagem, né? Então, assim, se a gente pensa 60 mil anos, é um uso que foi achado aí, né? Os arqueólogos acharam, mas você tem há muito mais. Então, esse é o uso das plantas, né? É interessante, vamos ver se é o próximo capítulo aqui do meu... Não é ainda, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da China. Mas assim, esses registros aí, de 60 mil anos, foram achados no Irã, né? Que era o uso de ervas ali. Os arqueólogos chegaram à conclusão que aquelas comunidades estavam usando ervas para cura e para tratamento de doenças, não era para alimentação, né? Eu queria falar para vocês aqui, voltar e se acostumem que as aulas do Teacher tem muita digressão, né? Eu quero trazer outras informações para vocês. A questão da oralidade, ela foi preservada em algumas sociedades, né? E a gente não dá valor para a oralidade, ou seja, a gente só dá valor porque está escrito. E aí é interessante dizer para vocês, por exemplo, me veio aqui na mente, né, que os povos, inclusive os árabes, né, se a gente pensar, e aí o Irã a gente pode pensar ali também, né, o trânsito dos povos árabes, dos povos persas, tal, que eles dão mais valor à oralidade mesmo, né? Você vê que o Alcorão, por exemplo, né, que é o livro dos muçulmanos, ele é Alcorão, é o cantado, né? Ele era primeiro decorado, ninguém escreveu aquilo, né? Ele nasceu de recitações, como recitações poéticas mesmo. Então você imagina, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês, quando a gente olha 60 mil anos, quanta coisa não tem registrada aí na oralidade que aconteceu de lá para cá. E ainda em relação aos fitoterápicos mesmo, né? Quanta história não tem disso que os povos indígenas, aí que, né, a gente chega nisso, eles têm muito mais informação sobre as plantas do que a ciência que vai escrever, porque a história é muito mais longa, né? Eles estão trazendo essa tradição e eles estão decorando e estão ali ressignificando, né? Então tem tanta informação. E é aí que a gente vai chegar agora. Por isso que tem um olhar na ciência assim que dá valor para isso. A gente vai chegar lá. Veja só, gente. Aqui, pronto. Ó, os primeiros registros, e aqui eu estou falando de registro escrito, tá? Aí sim, registro de fitoterápicos datam da China, de 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil anos antes de Cristo é 5 mil anos antes de agora. E aí a gente tem um imperador chinês lá que vai fazer um livro de mais de 300 ervas, tal, né? E aqui é um registro escrito mesmo, então é o primeiro registro que está anotado e tudo mais, né? Mas é óbvio que isso daqui já é uma compilação de um saber que vinha na China aí há, né, quem sabe esses 60 mil anos aí, né, que a gente falou. Bem, vamos continuar as nossas reflexões aqui. Veja só, então aqui, ó, é interessante isso. No Brasil, a fitoterapia vem das práticas indígenas primeiro, depois da afrodiaspóricas. O que é diaspóricas? Da diáspora africana, né? A diáspora africana é a saída dos africanos. A diáspora é a saída, né? Você sai do seu lugar. Então você tem as diásporas de vários povos. A diáspora africana é quando eles saem da África forçados, né? Na maior parte das vezes, principalmente aqui para o Brasil, né? Foi forçado, e aí eles trazem essa cultura também. Só que eles chegam aqui depois de que os europeus já estavam, são os europeus que trazem eles. Só que a gente tem que entender, isso é importante, tá? Para você que vai estudar ervas, saberes, aqui nossos ancestrais. A história do Brasil, ela é milenar, tá? Ela não começa em 1500. Okay? O Brasil foi invadido em 1500 pelos portugueses e por outros povos também. Os holandeses provavelmente chegaram até antes aqui, deram passadas aqui. Os vikings, agora se diz que os vikings chegaram aqui em 1200. Mas, gente, o Brasil estava aqui ocupado pelos indígenas, ocupado pela população nativa, que eram os tupis, nambás, principalmente na costa, e você tinha as outras
centenas de etnias pelo meio do Brasil. E o que acontece? O saber das plantas ele já estava totalmente estabelecido ali em 1500, né? Esses povos estão aqui há, de repente, esses 60 mil anos, aí mais, né? Mas a gente, vamos pensar, vamos ser assim, para ser bem, pegar leve, né? Vamos pensar que já tinha gente há 50 mil anos aqui, né? Com suas sociedades igualmente complexas, com seus saberes, com a opção da oralidade, não tem problema se você não quer escrever. Alguns povos optam por escrever, outros não, né? É melhor registrar o registro escrito? A gente pode discutir isso, né? É bom, óbvio, né? Mas será que é melhor? Você vê a produção que a gente tem hoje em dia no YouTube, no Instagram, é tudo oralidade e vídeo. Você está aprendendo esse curso por vídeo, né? Ele tem uma apostila, mas você vai aprender aqui na oralidade. Quer dizer, o que vale mais? Dá para a gente transmitir saber pela oralidade? Claro que dá. E dá pela história também? Dá, claro. Dá para ir passando de pessoa para pessoa, aquilo vai indo, né? E não tem problema, certo? Não vai mudar o conhecimento. Então, assim, por que eu estou insistindo nisso? Professor, a aula não é sobre fitoterapia, mas é para você entender, né, que esse saber fitoterápico ele é muito ancestral. E ele vem sendo transmitido depois que ele vai ser escrito. Então, ele não é um saber que está sendo feito agora. Agora. Não, a fitoterapia sempre existiu. E é um saber muito maior do que esse pouquinho tempo que a gente vai falar que está no Brasil, que são mais ou menos 30 anos. A gente vai falar disso. Faz 30 anos que essa coisa foi aceita mesmo na ciência, que é uma coisa pequenininha, perto de 60 mil anos. Bem, mas voltando aqui, ó, então o Brasil, você tem que pensar isso. O saber fitoterápico no Brasil, com as ervas aqui do Brasil, que são as ervas da nossa biodiversidade, eles primeiro foram desbravados pelos indígenas, né? Depois pelos africanos, né? Da diáspora africana aqui, né? Por quê? Porque os europeus estavam ainda muito naquela coisa da Revolução Industrial ali, eles não estavam dando valor, assim, na verdade existia uma certa, até uma resistência, uma certa coisa em relação ao natural, né? Quer dizer, nós somos civilizados e tal. E aí depois, com a chegada, aí sim, da imigração europeia, depois, final do século XIX, aí aqueles que chegam aqui para trabalhar na lavoura e que é uma outra história, esses daí que vão trazer esses saberes, que eram pessoas mais humildes, né? Lá da Europa, que trazem esse saber do chá, o saber até do benzimento, essa coisa. E esses europeus que geralmente trazem esses saberes aqui são os europeus da população europeia, que não vêm aqui no primeiro momento, né? Quem vem aqui são os que vêm para dominar, né? Vêm os grandes latifundiários, né? Escravagistas e tudo mais. Muito bem, então assim, vamos pensar então que no Brasil a gente tem uma história milenar, mas que isso daí começa a se estratificar depois aqui, né? A gente vai ter essa organização a partir da absorção pelos europeus desses saberes dos indígenas e dos africanos, e na verdade esses são os europeus que vão fazer o conhecimento aparecer escrito, tal, porque eles que estavam no domínio da máquina, né? Da máquina social, principalmente, né, claro, a classe alta aí. Muito bem, vamos lá, continuando, veja só. Agora a gente vai falar da fitoterapia no Brasil, considerações importantíssimas para você. Agora vamos pensar assim, você vai ser um fitoterapeuta mágico, quer dizer, você vai trabalhar com essa fitoterapia, mas você tem que ter ideia, e você já sabe disso, que não é porque é natural, não faz mal. O nosso primeiro módulo agora que vem depois dessa aula, a gente já vai estar no módulo da fitoterapia, o chazinho, tomar, entender a propriedade das plantas, essa coisa toda. E você tem que saber que, apesar de ter todo o lado energético, o lado do mistério vegetal, nós estamos lidando com substâncias. Você tem que saber para que serve uma hortelã que não serve, por exemplo, um capim-santo. Quer dizer, o que eles fazem no organismo, né? Tem chás que vão fazer mal para você. Então a gente tem que ter essa ideia. Então essa aula aqui a gente vai começar a introduzir essa coisa mais da fitoterapia, um pouco nesse sentido, um pouco científico, né? Para você ter uma ideia aí, né? E não fazer bobagem, né? Não mandar ninguém tomar um chá, nem você que faça mal aí. Olha só, no Brasil a gente tem assim momentos bem assim delimitados em que a lei e a ciência se debruça sobre os fitoterápicos.
E para você é importante você saber que em 2006, né, tem um decreto, você não precisa decorar esse decreto, mas assim, você vai saber que existe a política, o estabelecimento da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, ou seja, vira uma política pública. Começa uma discussão de que isso tem que ser usado no sistema de saúde, no caso, no Sistema Único de Saúde, né, que é o nome do sistema. Então, em 2006, a gente tem esse movimento aí, né? O que diz esse movimento? Essa lei você pode procurar, de 2006. Diz que o que tem que ser promovido é o acesso seguro e uso racional. Eu vou grifar isso aqui porque a gente vai falar disso, né? Um pouquinho, ó. E uso racional das plantas medicinais e fitoterápicos. Ou seja, é um movimento para garantir o acesso às plantas medicinais e fitoterápicos, mas o uso racional. Esse racional, não se engane, é o uso científico, ou seja, é a máquina científica dos médicos e tal, dizendo, ó, agora nós vamos dizer como se faz, se usa o chá, como se usa isso, aquilo e tal, certo? Só que é engraçado, assim, eu não estou discordando disso, tá? Mas é engraçado pensar que garantir o acesso seguro e racional, como se até então, né, até 2006, eu falei que eram 30 anos, não é menos, né? Faz então uns 15 anos que tem essa política aí. Até então não existia o uso racional, né? Quer dizer, ninguém se curou com as ervas, não tinha o saber, não tinha o domínio, né? Então eu acho assim que é engraçado, né? Porque sempre fica essa petulância, né, da ciência, porque as pessoas não, porque a ciência e tal. Mas assim, gente, na Grécia Antiga, né, se tinha lá, né, que a gente acha que está muito longe, né? Mas na Grécia Antiga todo mundo tinha lá a sua hortinha para usar, as suas ervas e tal, né? E a gente tem, assim, esse uso já é feito há muito tempo, o uso seja racional no sentido que quiser, é claro, né? Até a sua avó usava a razão para fazer isso. Mas é para dizer para você, tudo bem, a gente não está aqui contra a ciência, mas é sempre essa ideia de que, ó, agora nós chegamos e nós, cientistas, vamos dizer como se usa as plantas mesmo e tal. Você tem que entender que a gente não pode ter resistência a isso, claro, eu não estou aqui, mas a gente sempre mediar, né? A gente tem que usar também a nossa razão e dizer assim, nem sempre, né, o uso das plantas tem que passar, né, por esse crivo científico, né? Esse crivo porque a ciência também muda. Então a gente sempre tem que entender isso com certa parcimônia. Ou seja, não somos contra a ciência, mas não deixar essa racionalidade cartesiana tomar a frente e você ficar ali medindo, né, tudo direitinho para fazer um chazinho, né? Porque daí a gente perde a essência. A essência não é essa, né, das plantas, e a gente tem um saber milenar, né, uma sabedoria milenar aí, mostrando que não é assim, né? Mas tudo bem. Então, assim, já é um avanço isso aqui. Então, vamos lá, continuar, né? E aí, o que você tem que saber aqui? Que o Brasil detém 20% da biodiversidade do mundo. Isso é fundamental, tá? Por quê? Porque, veja só, você, ó, você está no Brasil, se você estiver em Portugal, eu sei que tem muitos alunos de Portugal. Eu não tenho os dados de Portugal, mas assim, a gente sabe que a Europa tem muita biodiversidade, mas tem pouca floresta, né, por conta de questões aí, né, da urbanização. O Brasil também tem esse problema, só que a gente tem lá na Amazônia, eu estou longe da Amazônia, então eu não tenho essa biodiversidade aqui do meu lado, mas na Amazônia a gente tem grandes áreas intocadas e com uma biodiversidade assim, né? Assim, você tem lá muitas, né, milhares de espécies vegetais e animais que não foram descobertas ainda. O Brasil tem 20% dessa biodiversidade, isso quer dizer, a gente tem a Mata Atlântica também, tem, né, óbvio, a gente tem diversidades também dentro do Brasil, tem coisa que tem aqui, não tem ali e tal. Mas assim, isso quer dizer que pros brasileiros, você saindo aí entrando numa mata, numa floresta, num geral, você vai ter muita opção de, assim, muita diversidade, né, vegetal e animal, ok? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem muita coisa à disposição, muita coisa que não foi pesquisada e a gente tem muita planta para usar para tudo que você imaginar, né? Aí seria interessante você
abrir esse olhar, né? Ter esse olhar que a gente tem no Brasil, essa facilidade, ok? Em outros países também, ok? Mas no Brasil a gente pode falar isso, que tem a oferta de diversidade é muito grande. Isso vai se refletir onde? Quando você vai comprar plantas numa loja, vai ter, né, muitas opções, porque são coisas nativas, fáceis de serem cultivadas, e você pode ter, principalmente no Brasil, o jardinzinho, né, com muita coisa, né? E o próprio clima vai propiciar que você possa cultivar muitos tipos de erva, né? A gente vai falar disso um pouquinho depois no curso. Mas isso é interessante a gente pensar o porquê então do decreto, né? Porque de repente, deixa eu voltar aqui. De repente os cientistas perceberam, nossa, olha só, a gente fica tomando alopático, e você sabe dos efeitos colaterais do alopático, né? Então quer dizer, a ciência chegou, a ciência é um corpo coletivo, né? Ela vai se reconsiderando e vendo que também essa visão aí, né, tosca dos alopáticos apenas, daí ignorar toda essa biodiversidade, isso é ignorância, né? Então aí agora começa a se olhar, vamos fazer o uso racional, porque na verdade é uma maneira de se render, né, ao saber ancestral também. E isso é bom, né? E não tem nada de ruim nisso. Bem, então, posto isso, queria colocar para vocês aqui que a fitoterapia ela é realidade no SUS, já tá? Principalmente nas regiões do norte e do nordeste do Brasil. Nessas regiões a gente tem um incentivo das unidades básicas de saúde aqui no Brasil para se cultivar hortas vivas, né? Quer dizer, a horta é viva, né? Mas assim, o termo é esse, fazer remédios vivos, né? Eles cultivam, né? E você tem ali uma farmácia viva, desculpa, cheguei no horta viva seria demais, né? O termo é esse, farmácias vivas, que são farmácias que tem atrás de algumas UBSs, principalmente no norte, né? Na Amazônia, nesses lugares, porque já tem essa pegada mais indígena, né? Você tem, por exemplo, no norte, viajei para o norte, conheci a Amazônia, lá a parte da floresta, e lá você tem, por exemplo, unidades básicas de saúde que são em forma de oca já, né? Que são em forma com a ligação com o indígena mesmo. E não é só para atender indígena, é para atender todo mundo. Então, você tem lá essa coisa já muito, muito próxima dos próprios médicos. O médico sabe que ele pode receitar um chá de boldo, e que deveria receitar sempre, né? Mas, por exemplo, você pega aqui no Sudeste, eu estou no Brasil, isso né? Os médicos se comportam muito ainda como... Não todos, né, gente? Mas tem muito essa pegada cientificista, essa coisa ainda que é do século XIX, né, gente? Essa coisa, eu não me misturo com isso, né? Isso vai... né? As famílias ainda são muito tradicionais aqui em São Paulo, né? Quer dizer, são filhos às vezes, de pessoas que vieram ainda da Europa, né? Eu sou neto de europeu com africano, mas a minha avó é europeia, então ela veio com esses valores que os meus tios têm, essa coisa, sabe? Então não vamos se envolver com aquilo que, sabe? Vamos andar de camisa social, então tem muita essa coisa, nada contra, mas o que eu quero dizer é que existe aqui no Sudeste uma resistência ainda muito grande, principalmente das pessoas de mais de 40, 50 anos, de descer desse pedestal. O médico, né, ainda é visto como uma autoridade, né? Uma autoridade uma autoridade não só médica, mas autoridade social, né? No sentido porque isso remete muito às famílias, né, europeias, a coisa desse sonho de ser médico, né? Então, assim, a gente tem que desconstruir isso. Então, o médico pode receitar um chá de boldo, né, se ele quiser, e se ele sentir que vai funcionar. E isso pode acontecer, como acontece no Nordeste, isso não vai denegrir ele, né? Não vai denegrir, né? A gente tem muito ainda essa visão de que, né, o saber popular ele é menor, né, que o saber científico e tudo mais. E agora a gente vê essa prova aqui de que está entrando no SUS, né? Quer dizer, óbvio, né? É uma maneira de se render a um saber que é tão válido quanto. Certo? Pessoal, por fim eu vou deixar para vocês aqui a bibliografia que eu usei para falar um pouquinho aqui nessa aula. Bibliografia sempre para você procurar. Aqui eu tenho essa pegada de pesquisador porque eu também sou, e assim, na vida, né? Então eu gosto de pesquisar, já fiz parte também de grupo de pesquisa como aluno, né, da faculdade e tudo mais. Eu gosto disso,
E eu acho que você tem que desenvolver isso, ou seja, não pega o negócio pronto, tá? Vai lá, ó, pega essa bibliografia que eu estou te dando, o que você vai fazer? Você vai procurar isso aqui, ó, digita Rezende HA, utilização da fitoterapia no cotidiano, vai ler isso aqui, certo? Vai ler esse daqui também. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar um texto na bibliografia dessa aula, que é um texto que fala de quase tudo que eu falei aqui também, tá? É um texto bem interessante. E você vai poder usar ele para entender. Espero que entendeu esse assunto aqui, né? Espero que essa aula tenha trazido alguma coisa para você aprender aí do que eu falei, inclusive da oralidade, desse saber ancestral, né? É bem interessante pesquisar sobre isso, tá bom, pessoal? É isso daí e finalizamos aqui mais uma aula do nosso curso e daqui a pouco o teacher tá de volta. Até lá.